a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos do 8 ao 10. Lucas capítulo 15, versículos do 8 ao 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero hoje pensar com vocês, no nosso papo de família de hoje, sobre reavendo os tesouros perdidos da família. Reavendo os tesouros perdidos da família. Essa parábola que Jesus contou, ela fala de uma mulher. E a mulher da parábola, ela é retratada como alguém que perdeu algo de valor dentro da sua casa. Uma mulher que perdeu algo de valor dentro da sua casa. Ela perdeu uma moeda. Uma moeda que possivelmente seria uma moeda de sua coleção. Das 10 dracmas que ela tinha, a mulher perdeu uma. E a única que ela perdeu dentro de sua casa. Então guarde essa informação porque ela é importante para a nossa meditação, para a aplicação da nossa mensagem. A parábola, portanto, fala de uma mulher que perdeu algo de valor dentro de sua casa. E ela vai perder uma dracma. O que era uma dracma naqueles dias? O comentário da Bíblia de Genebra vai descrever a dracma da seguinte maneira. O termo dracma ocorre somente aqui no Novo Testamento, nesta parábola que Jesus conta. Esta moeda era o equivalente grego do denário romano, que valia o pagamento de um dia de trabalho. Portanto, a dracma era uma moeda grega que tinha como equivalente o denário romano, cujo valor era o pagamento de um dia de trabalho. Portanto, a pessoa tinha que trabalhar um dia inteiro para receber um denário ou uma dracma. As 10 moedas que essa mulher tinha podiam representar a economia toda que aquela mulher fez durante a sua vida, ou poderia estar ligado a algum tipo de adereço de cabeça, porque os estudiosos da cultura da época dizem que era muito comum as mulheres usarem uma tiara com essas moedinhas. E alguns vão dizer que poderia ser um equivalente aos anéis de noivados de nossa cultura. Então, de alguma maneira ou de outra, vemos que era algo de valor para aquela mulher. Seja sendo uma poupança dela, né, uma economia que ela guarda durante toda a sua vida, ou seja algo que tinha valor afetivo para ela. Talvez algo que ela tenha recebido como presente de alguém. Ou quem sabe fosse um anel, né, o símbolo do noivado dela num possível casamento. Seja qual for a especulação, sabemos que ela perdeu algo que lhe era de valor. E o que isso tem a ver com nossas vidas, especialmente com nossas famílias? Porque muitas vezes, meus irmãos, por descuido, nós também perdemos verdadeiros tesouros dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio familiar. Perdemos, por exemplo, muitas famílias
Muitas de nossas famílias têm perdido, por exemplo, a dracma da comunicação. Esse tesouro valiosíssimo para a vida familiar. E é engraçado que hoje nós conseguimos falar com o mundo inteiro através do celular, mas muitas das vezes a gente não conversa com o filho, não conversa com o pai, não conversa com o cônjuge, não se comunica mais de maneira decente. Às vezes falamos com o mundo inteiro através das redes sociais, mas não conversamos com aqueles que fazem parte da nossa vida, com aqueles que fazem parte de nossa família. Não nos comunicamos. Vemos nesse tempo, em nossa cultura, um fenômeno acontecer. Numa era que é chamada era da comunicação, temos visto a comunicação se perder dentro da nossa casa. De maneira que vemos o diálogo morrer, vemos essa dracma preciosíssima se perdendo dentro de nossos lares. Vemos também, meus irmãos, a perda da dracma da comunicação, da comunhão, aliás, a dracma da alegria da comunhão. Vemos muitas das vezes isso acontecer, de pessoas que não encontram, não têm mais alegria de estar de estar perto, de poder compartilhar da presença daquela pessoa que deveria ser tão querida para ela. Encontramos também, irmãos, famílias perdendo a dracma do respeito, a falta de respeito entre pai e filhos, filhos e pais, respeito entre cônjuges. Famílias que estão perdendo essa dracma que é preciosíssima. Temos visto famílias perdendo a dracma do ardente amor com que devemos amar uns aos outros. Vemos famílias perdendo esse amor ardente, esfriando no seu amor uns pelos outros, de maneira que podemos dizer que a semelhança da mulher retratada na parábola, nós também perdemos verdadeiros tesouros dentro de casa. Aquela mulher perdeu algo de valor, fosse materialmente falando, fosse afetivamente falando. E nós também, muitas das vezes, temos perdido verdadeiros tesouros dentro da nossa vida familiar. Mas esse texto, esta parábola, não somente narra, não é apenas a narrativa da história de uma perda, mas também é a história, a pequena história de uma mulher que reaveu aquilo que ela perdeu. Uma mulher que correu atrás, uma mulher que buscou reaver o tesouro que havia perdido. Logo, ela nos ensina nessa parábola, Jesus nos ensina através da história dessa mulher, como eu e você podemos reaver os tesouros que nós também temos perdido dentro de casa. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que reavemos os tesouros perdidos dentro do lar, não se conformando com a perda. A primeira coisa que a gente vê naquela mulher que lhe impulsionou a reencontrar a dracma que se perdeu e que é o mesmo sentimento que deve haver em nós para também reavermos os tesouros perdidos dentro do nosso lar, é a inconformação com as perdas. É necessário não nos conformarmos com as perdas. Porque veja bem, a mulher da parábola, ela poderia ter se conformado com a perda daquela moeda. Porque afinal ela tinha ainda 9 delas guardadas. E guardadas em segurança. Ela tinha 10 e ela perdeu apenas uma. Portanto, numa lógica matemática, ela ainda estava no lucro. Ela ainda estava lucrando. Ela não estava no prejuízo. Mas essa mulher, ela nos mostra que não aceitou passivamente a perda. Ela não se conformou com a derrota,
ela insistiu em procurar aquela moeda, ela não desistiu de recuperar a moeda perdida. Olha que tremenda lição para nossas vidas familiares, para os nossos lares, para as nossas famílias. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos descuidados em guardar os tesouros que temos. E o pior é que quando perdemos, costumamos ser vagarosos e até desanimados para procurar o que se perdeu. Confortamo-nos muito facilmente com a derrota. Meus irmãos, muitas das vezes nós preferimos desistir de um casamento, desistir de relacionamentos, desistir de um pai, desistir de uma mãe, desistir de um familiar, do que lutar para recuperar o que se perdeu. Agora, essa mulher nos mostra que para recuperar o que se perdeu, nós precisamos estar inconformados. Nós precisamos não nos conformar com as perdas. Porque essa mulher, apesar de ter perdido apenas uma moeda, ela entendia que era uma moeda valiosa. Não era apenas mais uma moeda. E ela não trabalhou, repito, com uma lógica matemática, dizendo, olha, eu perdi uma, ainda tenho 9, portanto ainda estou no lucro. Não, ela foi atrás daquela moeda que se perdeu. Ela inconformadamente foi atrás da moeda. Procurou a moeda, caçou a moeda, porque lhe era importante. Fica aqui uma grande lição para nós. Aquilo que temos perdido dentro de nossa casa, dentro do nosso lar, nós não podemos nos conformar com essas perdas. Não podemos nos conformar com os tesouros, com as dracmas que temos perdido dentro de nossa casa. Devemos correr atrás, devemos inconformadamente correr atrás daquilo que se perdeu. Buscar reencontrar aquilo que se perdeu dentro de casa e não desistir facilmente de nossos relacionamentos, de nossos casamentos, de nossos filhos, de nossos pais. Mas há uma segunda lição aqui. Essa mulher, Jesus, através da história dessa mulher, ele nos ensina que para reaver os tesouros perdidos na família, é necessário não somente estar inconformado, como também é necessário dissipar as trevas do nosso lar. Além de estarmos inconformados com as perdas, precisamos dissipar as trevas do nosso lar. O verso 8, Jesus vai dizer, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Além, na sua inconformação, o que essa mulher faz? Ela acende a luz, ela acende a candeia, ela busca dissipar as trevas de dentro do seu lar, para que ela possa encontrar ou reencontrar a dracma que ela havia perdido. Aqui é interessante, porque as casas da Palestina, elas não possuíam janelas. Portanto, eram ambientes escuros e ensombreados. Era impossível procurar algo perdido sem acender uma candeia. E aqui aprendemos que se queremos reencontrar o que perdemos dentro de casa, precisamos de igual forma acender a candeia. Agora, o que seria a nossa candeia? A candeia é um símbolo da palavra de Deus. O famoso Salmo 119, verso 105, vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Portanto, se queremos reencontrar o que se perdeu dentro de casa, temos que dissipar as trevas, acendendo a candeia da palavra dentro do nosso lar. Precisamos iluminar nossas mentes, nossos corações, nossos relacionamentos pela luz da palavra de Deus. Se de fato nós queremos encontrar esses tesouros perdidos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Você quer reencontrar
os tesouros perdidos? Acenda a luz da palavra dentro da sua casa. Acenda a candeia da palavra, meu irmão, minha irmã. Tempo de abrirmos a palavra, ouvirmos o que Deus tem para falar ao nosso coração, dissipando através da luz da palavra todas as trevas que cegam o nosso entendimento, que cegam nossos olhos espirituais, que cegam a gente para a gente poder reencontrar o que se perdeu dentro de nossa família, nos nossos relacionamentos, na intimidade do nosso lar. Mas a gente também aprende uma última coisa aqui. Essa mulher da parábola que Jesus conta, ela vai readquirir o tesouro que se perdeu, não somente inconformando-se com a perda, não somente dissipando as trevas do seu lar ao acender a luz, como também ela nos ensina que para reaver a dracma que se perdeu, para reaver o tesouro que se perdeu no nosso lar, é necessário fazer uma boa faxina no nosso lar. Porque o verso 8, além de dizer que ela acende a candeia, vai dizer que ela varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Veja que a mulher, ela além de acender a luz, ela pega a vassoura para limpar a casa. Ela pega a vassoura para varrer a casa. Meus irmãos, essa mulher da parábola, ela teve a coragem de mexer e remover do lugar muita coisa. Ela teve iniciativa e esforço. Ela enfrentou o desconforto da desinstalação. Ela levantou muita poeira ao varrer cada canto da casa à procura do tesouro perdido. Meus irmãos, certamente foi um processo que trouxe incômodo. Processo de mover as mobílias do lar. Processo de levantar poeira. Lembremos bem, as casas não eram casas como as nossas são, que basta passar um paninho úmido. Era casa de, certamente, chão batido, levantava poeira. Todo aquele desconforto do ambiente, provocado no ambiente, mexendo no ambiente, para poder recuperar o que havia se perdido. Meus irmãos, se queremos reaver os tesouros que perdemos dentro do nosso lar, precisamos de igual forma procurá-los diligentemente. Foi isso que a mulher fez, ela varreu a casa toda e ela procurou diligentemente, minuciosamente em cada canto de sua casa. Não podemos ser omissos, não podemos ser acomodados. Não podemos ter medo, meus irmãos, de mexer em algumas coisas já sedimentadas. Não podemos ter medo do desconforto da procura. Aí que está o problema. Sabe por que muitas das vezes a gente não corre atrás do que se perdeu? Porque vai trazer desconforto. Da mesma maneira que aquela mulher teve um desconforto tremendo para encontrar uma moedinha que se perdeu dentro de casa, ela teve que botar quase que as mobílias todas fora para casa, de casa, tem que varrer tudo, procurar diligentemente. Nós muitas das vezes também temos que ter o mesmo esforço para reencontrar aquilo que perdemos em nossos relacionamentos. Mas por sabermos que isso é trabalhoso, por sabermos que isso muitas das vezes vai mexer com o nosso ego, vai mexer com o nosso orgulho, vai mexer com as nossas estruturas, vai fazer com que a gente entre em cômodos da nossa existência que a gente não quer mais mexer. Lugares cheios de teias de aranha, lugares cheios da poeira, do esquecimento, mas que se a gente quiser, se a gente desejar reaver tesouros que se perderam no meio do caminho, vai ser necessário a gente entrar nesses cômodos na nossa existência. Vai ser necessário a gente mexer com algumas mobílias de nossos sentimentos.
Vai ser necessário a gente rever alguns conceitos. Vai ser extremamente incômodo colocarmos novamente o dedo em alguma ferida mal curada, mas vai ser necessário se quisermos reaver tesouros perdidos na nossa vida. Porque é necessário uma boa faxina. Vai ser necessário uma boa faxina na nossa existência. Meus irmãos, há muitos indivíduos que desistem de procurar o que se perdeu em sua vida, em seu casamento, em sua família. Preferem encontrar justificativas para as perdas. Preferem procurar essas justificativas do que investir tempo na busca do que se perdeu. Meus irmãos, não podemos ter medo de mexer em algumas coisas já sedimentadas na nossa vida. Não podemos. Não devemos jamais desistir delas, dos tesouros que perdemos, pois o desconforto da busca não deve nos privar da alegria do encontro. Porque o final da parábola é um final de alegria. Se a parábola no início nos conta a perda que a mulher teve, no final vai nos contar a sua alegria. Porque ela tanto procurou que ela reencontrou. E quando ela reencontra, o que ela faz? Ela chama as vizinhas, chama as amigas e faz uma festa. Uma grande festa. Meus irmãos, talvez seja isso que esteja faltando para que haja festa novamente dentro do nosso lar. A busca diligente por aquilo que se perdeu. E uma vez que nós reencontrarmos os tesouros que perdemos, a alegria será restaurada. Guarde isso no seu coração. A alegria de um casamento, a alegria na convivência doméstica, a alegria dentro de casa, a alegria no convívio pode ser restaurada através de uma busca daquilo que se perdeu. E porque se perdeu, a tristeza hoje impera. Guarde isso no seu coração. Façamos como aquela mulher. Entendamos que hoje talvez seja dia de acendermos a candeia e pegarmos a vassoura. Talvez hoje seja dia de eu e você entendermos que é tempo de procurarmos diligentemente aquilo que nós perdemos na nossa vida familiar. É necessário, talvez, entendermos que hoje seja tempo de fazermos o que aquela mulher fez, para que a alegria volte para o nosso lar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o meu lar e o seu lar, e que os tesouros que perdemos no meio da caminhada possam ser recuperados ao fazermos o que aquela mulher fez. Primeiro, não nos conformarmos com a perda. Segundo, acendermos a candeia da palavra de Deus na nossa casa. E em terceiro, pegarmos a vassoura e fazermos uma boa faxina no interior de nossa casa, no interior de nossas vidas. Fazendo isso, nós iremos reencontrar o que se perdeu. E a alegria há de voltar para a minha família e para a sua família.